Oi, meu povo, tudo bem? Quem aqui está acordado? Todo mundo comeu hoje? Sim ou não? Todo mundo almoçou hoje? Sim ou não? Vocês aguentam hoje? Sim ou não? Gente, nessa tarde eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra. E essa palavra já tem um tempo que eu estou meditando nela. Só um minutinho que eu vou abrir aqui meu notebook. E eu comecei a orar e comecei a perguntar para o Espírito Santo. E aí, meu amigo, o que a gente vai compartilhar? O que o Senhor quer nesse tempo? E eu comecei a perceber que o nosso pastor, a nossa pastora, os nossos supervisores aqui, nós estamos seguindo uma linha que é o próprio Espírito Santo que está nos conduzindo. E se você prestar atenção, você pode perceber que as últimas ministrações, elas se interligam. E hoje, enquanto aqui estava na adoração, a abertura da palavra, ninguém nem sabia quais eram os versículos que eu ia usar e tal, nem o tema. E eu achei muito interessante quando a Letícia abriu, porque é justamente do que eu vou falar. Aleluia. Amém? Posso ouvir um aleluia? Então, o tema da palavra de hoje, se você quiser anotar, eu indicaria você anotar, se chama O que te sustenta? Vamos lá? O que te sustenta? E não vem me falar aqui que arroz, feijão, essas coisas, não. Isso também faz parte do nosso sustento no quesito saúde física. Né? A gente precisa ali se alimentar, a gente precisa ali comer o arroz e feijão e tudo mais, mas eu quero falar agora de uma parte espiritual, mas também uma parte prática na nossa vida. Porque o que nos sustenta diz muito daquilo que nós estamos construindo como cristãos, daquilo que nós estamos construindo na nossa vida, daquilo que nós estamos construindo para Deus. Por isso que eu te pergunto hoje, o que te sustenta? E o versículo que eu quero começar é o versículo de Lucas, capítulo 6, verso 46. E eu vou lendo aqui junto com vocês. Está na mesma versão? Tá. Tá, eu vou ler aqui com vocês. É do 46 ao 49. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Volta aqui. Eu quero que você repita comigo. Eu lhes mostrarei... como eu não? Bora lá. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Próximo. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós iremos orar nesse momento. Amém, Espírito Santo de Deus. Papai, eu quero, Senhor, te agradecer por mais um dia na Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ser como uma flecha em nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, separar aquilo que faz parte de Ti e aquilo que não faz parte de Ti dentro de nós. Eu oro, Senhor, para que no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer aquilo que nem todos podem ver. Amém? Glória a Deus. Podemos caminhar? Tá. Vocês perceberam aqui nessa palavra que se fala sobre alicerce. E quando eu falar sobre alicerce, eu estou falando sobre o fundamento. Tá. Mas você sabe o que é um alicerce? Alguém sabe o que é um alicerce?
Eu sei que a Emily vai saber, porque ela faz arquitetura. E ela sabe dessas coisas. Quem trabalha na engenharia civil, ali, os pedreiros, o pessoal sabe o que é um alicerce. E eu quero trazer para vocês o conceito de alicerce, antes de eu querer introduzir o que eu quero introduzir. Então, o alicerce de obra é a base de qualquer construção. E, por isso, é uma das etapas mais importantes de um projeto. Repita comigo, o alicerce é a base de qualquer construção. É a partir dele que toda a estrutura da edificação será sustentada, garantindo a segurança e a estabilidade da obra. Porém, muitos projetos ainda subestimam a importância dessa etapa, o que pode trazer consequências graves no futuro. Esse conceito eu peguei de uma empresa que é especializada em construção. E me chamou muito a atenção, porque eu fui ali identificando algumas peças da nossa caminhada cristã. E quando eu trouxe aqui para a palavra, para Lucas 6, eu falei assim, rapaz, aqui Deus queria ensinar alguma coisa, e Deus quer ensinar alguma coisa para a gente, amém? Então, vamos lá. Toda construção, ela só permanece por causa do quê? De um alicerce, certo? E eu quero te perguntar, agora eu vou trocar a palavra, eu vou botar fundamento, vou trazer para a Bíblia como ela diz. Quem é o seu fundamento? Vamos lá, quem é o seu fundamento? É a sua rede? É a sua igreja? É a sua experiência lá na chácara? Quem é o seu fundamento? É para ser Jesus. Eu não sei se é, porque a maioria ficou calado. Então aqui a gente já, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Ana Luísa, por que tu citou experiência, a minha rede? Porque o nosso fundamento, ele não diz sobre um lugar, ele diz sobre uma pessoa. O nosso fundamento, ele diz sobre uma pessoa. O que nós estamos construindo na nossa vida cristã precisa estar baseado em uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Se chama Jesus. Se alguém te perguntasse isso, será que você responderia Jesus? Será que você saberia? Será que alguém, sei lá, na sua escola, na sua faculdade, quem é o seu fundamento? Quem é o seu alicerce? O nosso fundamento, ele precisa ser Jesus. E eu te faço a pergunta, onde você tem construído a sua vida? Onde você tem construído os seus princípios? Onde é que você tem construído o seu futuro? Isso diz muito de onde você quer chegar. Se o seu destino é o céu, o que você tem feito para chegar lá? Sabe? E essa pergunta, antes de eu fazer para você, eu fiz para mim. Essa foi a pergunta que o Espírito Santo me fez. Ana Luísa, tá, você tem aí mais de 16 anos dentro da igreja. Há 16 anos eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Tá. E ao longo desses 16 anos, o que é que tu tem feito? Qual é a tua base? Como é que está aí dentro de ti? E eu quero falar dessa casa, desse nosso interior. Hoje eu quero falar do nosso interior, mais do interior do que do exterior. Porque se nós estivermos construindo o nosso fundamento para o exterior, nós vamos cair. Se for para mostrar para alguém, você vai cair. Porque você não está construindo pensando na eternidade. Amém? Posso apertar? Vocês estão comigo? Gente, fica com medo de mim não, tá? Isso aqui é tranquilo. E nós sabemos, voltando já para a construção aqui novamente, que a construção, numa construção, quando vai se fundamentar, né, um alicerce,
existe uma preparação. Existe ali, vamos aqui, temos o terreno, beleza, achamos o terreno. Agora vamos estudar o terreno, como é que ele está, o que precisa, beleza. Depois que a gente prepara o terreno, a gente começa a cavar. Cavar, para quê? Para poder colocar o alicerce. E hoje eu quero cavar um pouquinho aí no seu interior. Talvez vai sair coisas que você nem imagina. Mas talvez vai ser o momento oportuno de você fincar de uma vez por todas o alicerce Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar de 2 componentes que são fundamentais para a nossa caminhada de construção de vida. Não quer dizer que as outras coisas, os outros componentes não são importantes, mas esses fazem um diferencial. E eu quero falar primeiramente da fé. Jesus, ele é a base da nossa o quê? Da nossa fé. Como é que eu sei disso, Ana Luísa? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes eu não tinha acesso a Deus. E agora eu só tenho acesso a Deus por causa de... Vamos lá, igreja. Por causa de Jesus. Então, a fé é uma construção. É por isso que ela necessita de um alicerce, de fundamento, de uma base sólida. É aquilo que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes a gente está preocupado em agradar a Deus com coisas tão supérfluas e nós esquecemos da fé. Nós deixamos a fé no canto, porque ela parece não ser tão necessária quanto as outras coisas. Mas o que eu quero te falar é que a nossa fé, ela não tem prazo de validade. Uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você deixa com que os princípios de Jesus sejam o alicerce da sua vida, creia que a fé não tem prazo de validade. Não é porque eu recebi há 16 anos que amanhã ela vai vencer. Não, porque ela é uma construção. E a fé faz parte da nossa caminhada. E ela só é fortalecida conforme nós vamos sendo moldados por Deus. Repita, moldados por Deus. Moldados por Deus. Vocês estão me entendendo? Vou te perguntar, agora vou ir mais profundo aqui. Por que você está aqui nesse lugar? Qual é a segurança que você tem que esse galpão não vai cair? Me diz aí, por que tu está dentro desse galpão aqui? Qual é a segurança, Diego, que tu tem que esse galpão não vai cair em cima da tua cabeça? Os anos. Mas, eu sei que tem o quê? Tem uma estrutura, tem paredes. Há um tempo atrás passou por uma reforma. Deixa eu ver o que mais. O que mais que me dá um entendimento de que esse galpão aqui não vai cair em cima da minha cabeça? Tem um bom alicerce. O que mais? O que me dá segurança de estar nesse lugar aqui agora e saber que isso aqui não vai ruir? O alicerce desse prédio. Mas deixa eu te perguntar. Nós estamos vendo o exterior, certo? Você está vendo o alicerce? Assim é a nossa fé. Assim é a nossa fé. Essa fé que nos dá segurança para construir a nossa caminhada cristã. Essa é a nossa fé. Essa precisa ser a minha e a sua fé. E eu te pergunto, como é que está a sua fé? A fé, muitas das vezes, ela não vai ser vista aqui no exterior. Outras vezes ela vai ser vista, mas tem vezes que ela não vai ser vista. E sabe o que me chama muito a atenção? Até gostei aqui, ó. A fé, ela é um dom. Quem sabia que a fé é um dom? E só quem pode nos dar esse dom é quem? É quem? É Jesus. E eu te pergunto, será que você tem pedido esse dom? Será que você tem pedido para que Jesus fortaleça esse dom em você?
Muitas das vezes, as crises que nós vemos ao nosso derredor, não é por causa da falta de uma palavra, é por causa da fé, é de não pôr em prática. Da mesma forma que você tem a segurança de estar nesse lugar e saber que isso aqui não vai ruir, essa precisa ser a sua fé em Jesus. Em meio às tempestades, em meio às crises, em meio à turbulência que aparecer, a sua fé precisa ser fincada em Jesus. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Cadê aqui? Ó, anota aí, Efésios 2:8. Vamos ler Efésios 2:8? Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da? Isso não vem de vocês, é uma dádiva de? Então, se eu fosse você, a partir de hoje, eu começava a pedir para Deus aumentar a sua fé. Tem várias músicas que dizem sobre fé. Uma delas, o começo é assim: toda vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tu me dás o quê? A chance de crescer um pouco mais. Então, entenda, quando você exerce a sua fé, você está crescendo. Deus, Ele não está te testando, porque Deus não testa, Ele prova. Mas a sua fé está sendo construída. Aleluia. E sabe, e falando de fé, eu estava ali com a pastora, e aí as palavras aqui, tudo mais, e a canção, e eu estou muito desconfiada de que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar sobre fé nesse tempo. Como um fundamento, como um alicerce. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente está dando mais lugar à crise do que à fé. Muitas das vezes a gente está reclamando mais da crise do que colocando a nossa fé em prática. Por isso que a fé precisa ser um alicerce, porque ela é prática. E cara, vamos abrir em Hebreus 11. Eu não vou ler todo, mas quem sabe que Hebreus 11 é onde cita os heróis da fé? Cadê? É para trás. Hebreus. Deixa aí. Que agora aqui saiu. Ah, não, vou ler por aqui mesmo. Tá. Seguinte. Hebreus 11:1 já começa assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Vamos repetir? Volta. A fé. Bora lá. A fé. Vocês estão sem fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Próximo. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Ana Luísa, mas para que eu preciso ter fé? Por que eu preciso construir? Sabe por quê? No final tudo vai ser provado. E provado pelo fogo. E aí, meu amigo? Onde está o seu alicerce? Onde você tem construído a sua vida? A sua vida, ela é feita de escolhas. E eu quero te perguntar se as suas escolhas hoje têm agradado ao Senhor. Sabe, as suas escolhas de futuro, as suas escolhas do presente, as suas escolhas do que falar, de como falar, as suas escolhas de como responder uma pessoa. Será que o que você tem planejado está no plano de Deus? Será o que você tem planejado construir na sua vida faz parte do plano de Deus? Será que ele está regado isso, os seus sonhos, será que eles estão regados de fé? Porque muitas das vezes a gente começa a escrever tanto sonho, e a gente usa a esperança, e é certo usar a esperança. Mas se não tiver fé, meu amigo, não caminha, não cresce. Então,
A a sua fé, ela impacta o seu futuro. Espera aí que eu me perdi bem aqui, rapidinho. Eu queria ler, mas eu não estou achando aqui. Bora aqui. Tá, depois eu volto aqui. Porque uma das coisas que me chamou a atenção, vamos continuar lá em Hebreus 11. Vou mostrando aqui mesmo na tela. 2, 3, tá. Passo, próximo. Vamos lá. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar uma família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Meu amigo, sabe o que essas pessoas tinham em comum? Não foram o que elas receberam, mas foram a ação que elas tiveram diante da fé em Cristo. E eu te pergunto, qual é a sua ação? O que você precisa tomar de ação? Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Abraão ainda está vivo para ver isso aqui? Não. Mas na eternidade, Abraão vai ver. Eu e você somos resultados dessas pessoas. E sabe, a sua fé impacta o seu futuro. Será que Noé tinha noção de que eles iriam impactar o nosso futuro? E a palavra de Deus diz que muitas das promessas, ainda no versículo 11, leia em casa. Muitas das promessas não chegaram a ser cumpridas. Porque Deus está reservando algo muito maior do que a recompensa terrena. Por isso, adolescente, jovem, você que me escuta, construa a base. Deixe que Jesus seja o seu alicerce firme. Se apegue. Nele existe fé. Nele existe fé. Nele existe fé. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Posso prosseguir? Ainda falando um pouquinho da fé, antes de eu ir para o segundo componente. Você já viu? Não, você já viu não. Vou fazer uma pergunta aqui. Você vai achar meio óbvia, mas é outro exemplo de construção. Vamos lá. Vamos supor, eu tenho um tijolo e eu tenho um palito de picolé. E eu quero que a Natália fique em pé em um dos dois. Me diz, qual é o que vai sustentar ela? O quê? O tijolo. Por quê? Porque o tijolo é o quê? Ele é forte. Ele foi preparado para aguentar o peso. E por que o palito de picolé não aguenta o peso? Ele foi preparado para isso? Não. Você foi preparado para o alicerce Jesus ser fincado dentro de você. Jesus, Ele veio para nós. Ele não veio para uma pedra. Ele não veio para uma cachoeira.
Jesus, ele veio para nós. Então, pare de querer construir sua vida em palitos de picolé. E construa a sua vida em um tijolo, em algo que vai ser firme, que não vai ruir. O tijolo, trazendo para a visão que eu quero compartilhar com vocês, é Jesus. E o palito de picolé são os princípios e a sabedoria desse mundo. E eu quero, antes de ir para o próximo, novamente, eu quero te dar um alerta. Que Paulo deu esse alerta lá em Coríntios. Não construa nenhum outro alicerce em cima do alicerce de Jesus. Não construa nenhum outro alicerce em cima do alicerce de Jesus. Trazendo para o nosso entendimento, para me deixar mais mastigado para você. Não construa a sua religiosidade em cima da verdade que é Jesus. Não construa a sua mentira em cima da verdade. Sabe por quê, meu amigo? Vai cair. E Deus não tolera isso. Amém? Amém. Bora lá. Olha, o povo é rápido. Tá, vamos falar aqui da segunda base. Segunda base não, segundo componente. Vamos usar a base de Jesus e eu vou falando aqui dos componentes. O segundo componente, ele se chama caráter. E aqui eu posso apertar você? Por quê? Caráter não se compra, caráter se constrói. Caráter não vem pronto. Caráter é um aprender para aprender. Um aprender para desaprender. E um aprender para aprender sempre. Caráter é isso. E Jesus é o nosso maior exemplo de um homem de caráter. Jesus é o nosso maior exemplo de um homem de caráter. Não é à toa que ele viveu em nosso meio, naquela época, mostrando quem ele era de verdade. E sabe, muitas das vezes a gente tem baseado o nosso caráter em coisas tão supérfluas. Eu não vou dizer coisas do mundo, porque a palavra de Deus que diz que tudo é lícito, mas não convém. Mas assim, caráter tem muito mais a ver com a verdade que você carrega. Caráter fala muito sobre as suas escolhas. Caráter fala sobre aquilo que ninguém vê quando você está sozinho. Ou quando você está sem uma figura ali de liderança do seu lado. Ou alguém que vá querer falar sobre as suas ações. O nosso caráter precisa ser o mesmo de Jesus. É tão lindo quando a gente canta aquela música do Daniel Alencar, que a gente fala assim, eu quero ser santo, puro, simples, humilde. E mais na frente ele fala assim, tira meu prazer pelo pecado e coloca o caráter de Jesus em mim. Você entendeu que tem que sair para ser posto algo? Você entendeu que tem que tirar para colocar? Tire o que não faz parte da essência de Jesus. Paulo, em sua carta diz, sede meus imitadores como eu sou a quem você está olhando, a quem você está buscando ser parecido. Sabe, o nosso caráter, ele fala muito sobre o nosso fundamento. O nosso caráter fala muito sobre a nossa vida. O nosso caráter fala sobre o nosso coração. A palavra de Deus diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu. Eita, estamos aqui. Amém. Está apertando aí, é? Olha aí, Provérbios 4:23 também diz, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de quê? Da sua vida. Então,
sobre a construção da vida, nós precisamos construir baseado nos princípios de Jesus, baseado no Evangelho. O Evangelho é Jesus. Ana Luísa, mas eu não sei tudo. Eu também não sei, mas eu estou buscando conhecê-lo. Você tem parado para buscar Jesus? Você tem parado para conhecer Jesus? Não tem como eu querer conhecer a Raquel se eu não parar para conversar com ela. Se eu não tirar um dia, se eu enfim, precisa de um relacionamento. E eu te pergunto, você está alegre com o seu caráter? Você está alegre com o seu caráter hoje? Eu não estou perguntando, a primeira pergunta que eu quero fazer é, você está alegre com o seu caráter? Será que as suas ações condizem com o que você diz parecer que é Jesus? Eu acredito que a gente precisa tentar parar de querer ir tão profundo que se esquece do simples. Caráter é coisa simples na vida de um cristão, gente. Mas parece que é uma coisa de outro mundo. Parece que quando você vê uma pessoa falando a verdade, dizendo não para algo, é uma coisa de outro mundo. Isso faz parte do caráter. Isso faz parte do seu fundamento. Isso diz aonde a sua base, aonde o seu princípio, aonde a sua vida está sendo construída. Então, no nome de Jesus, eu quero te pedir, cara, reavalie o seu caráter, reavalie o que você tem construído. E nós sabemos que não se pode construir nada novo em cima do que é velho. E a palavra diz que nós precisamos deixar as velhas maneiras de pensar para começarmos a pensar e agir conforme Jesus. Coloca para mim Efésios 4, 21. Vamos lá, vamos ler. Efésios 4, 21 diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém? Anote depois esse versículo, vá meditar um pouco nele, tá? Então, o que nos sustenta vive dentro de nós. Através de Jesus, nós temos a segurança do que precisamos. Beleza. Vou voltar aqui. O que nos sustenta vive dentro de nós. Através de Jesus, nós temos a segurança do que precisamos para construir aquilo que nada pode derrubar. Se eu não estou construindo a minha caminhada de vida no alicerce certo, eu vou cair. Simples. E aí eu quero ler agora com vocês Mateus. Vamos lá? Mateus, capítulo 6, verso... Não, peraí, Mateus. Eu errei aqui. Mateus, capítulo... É o 7. Vai falar sobre a mesma coisa, mas tem algumas palavras que me chamaram a atenção. Fala assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Meus amigos, construir é ver, ouvir e praticar. Na nossa caminhada cristã, construir tem a ver com esses 3 itens: ver, ouvir, praticar. Amém? Amém? E eu quero te falar sobre prática. E eu já estou caminhando para o final. Se construir é praticar, o que eu tenho praticado? Quais têm sido as minhas ações diante
de Deus, diante dos homens? Quais são as minhas ações e reações diante de Deus, diante da sua palavra? Você já parou para pensar? Quais são as suas ações e reações? Você sabe que isso diz muito sobre construir quem você é? A sua ação e a sua reação diz muito daquilo que você tem construído dentro de você. E você pode aí se chocar com algumas coisas que você vai descobrir ao longo dessa semana, porque eu quero que você pare para refletir e talvez pare para reconstruir, enquanto é tempo. Se você perceber que a sua vida você tem construído em cima de coisas supérfluas, fúteis, pare. Peça para o Espírito Santo de Deus lhe ajudar. E deixe Jesus colocar você no prumo dele, para que ele comece a construir mais dele em você. Amém? Estão me entendendo? Aleluia. Gente, e tudo começa, tudo termina em Jesus. Essa é a palavra que eu quero comunicar para vocês hoje. Tudo começa e tudo termina em Jesus. A sua vida, ela começa em Jesus. E a sua vida é para terminar em Jesus, Ian. A sua vida é para começar em Jesus. E deixa eu te dizer uma boa notícia. A sua vida já começou em Jesus. Quem já tem Jesus, sua vida já começou. E se você está nesse lugar e você ainda não começou a sua vida com Jesus, deixa eu te dizer um recado. A sua vida pode começar hoje com Ele. E mais lindo que isso é onde nossa vida vai terminar. Aonde a nossa construção vai terminar. Aonde a minha e a sua construção vai terminar. É na eternidade. É na eternidade. Por isso, não construa a sua vida para viver aqui nessa terra. Construa a sua vida para viver ela na eternidade. Ah, Ana Luísa, mas tem que viver na terra? Tem. Para ir para a eternidade tem que passar pela terra. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você repita essa palavra comigo. O meu alicerce é Jesus. Gostaria de chamar o pessoal do Ministério de Louvor. O meu alicerce é Jesus. O seu alicerce é Jesus? Se não for, dá tempo. Se for, preste atenção nos componentes que o Espírito Santo de Deus tem mexido nesse tempo na sua vida. Se falta fé, peça, ela é dom. Se falta caráter, peça e viva e pratique. A vida cristã é uma prática, adolescente. A vida cristã, jovem, é uma prática. O evangelho não é somente de palavras, mas ele é poder. Amém? E tem coisas que ninguém vai ver. E tá tudo bem. Como eu dei o exemplo aqui, esse galpão, ele tem alicerces que a gente não está vendo, mas está sustentando. Da mesma forma é a minha e a sua vida. Tem coisas que todo mundo vai ver e tem coisas que ninguém vai ver. Mas quem precisa ver mesmo é Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé.